O presidente Trump continua meio perdido, tentando desesperadamente encontrar alguma forma de sair dessa guerra com o Irã. Ele tenta parecer firme, tenta usar ataques militares, tenta usar ameaças, mas até agora nada disso está funcionando. Na verdade, a maioria dessas ações parece estar saindo pela culatra. E enquanto a gente tenta entender para onde o presidente Trump pode ir, como ele pode sair dessa situação, acho que é muito útil dividir essa guerra em partes. Não é só a guerra em si. Quando a gente entende alguns dos elementos que a compõem, tudo fica um pouco mais claro. E eu acho que você vai gostar muito do que vai ver agora. Está de volta com a gente um dos nossos convidados preferidos, o professor John Mearsheimer, teórico de Relações Internacionais e professor de Ciência Política na Universidade de Chicago. E ouso dizer, uma verdadeira referência em política externa. E você já vai entender por que eu digo isso. Professor, seja bem de volta ao programa, como sempre. Fico feliz de estar aqui, Daniel, para tentar entender o que está acontecendo no mundo. Pois é, imagino. E é por isso que a gente adora ter você aqui, porque você tem uma visão e um olhar que poucas pessoas têm. Isso ajuda muito quando a gente tenta entender, primeiro, o que está acontecendo e depois, como é que a gente pode chegar a um bom resultado. Vamos dar uma olhada nisso. Você comentou nos últimos dias que está dividindo essa situação em 3 partes. Não uma, mas 3. A primeira foram os primeiros 40 dias, depois veio o bloqueio e agora estamos na fase atual. Você pode começar explicando o que pensa sobre a primeira parte, que foi a guerra aérea? Olha, eu acho que a melhor forma de entender isso é pensar primeiro na guerra aérea, depois no bloqueio e, por fim, no que eu chamaria de ataques de retaliação, que foram 3 até agora. Então, deixa eu te explicar passo a passo. A guerra começou em 28 de fevereiro, e de lá até mais ou menos 8 de abril, foram 40 dias de guerra. Foi uma campanha de bombardeios, uma campanha estratégica, em que os Estados Unidos e Israel atacaram alvos no Irã e causaram grandes danos dentro do país. Isso parou no dia 8 de abril, em boa parte porque não estava funcionando, mas também porque a gente já estava ficando sem munição. Aí, no dia 13 de abril, passamos para o bloqueio. Foi quando o presidente Trump colocou em prática o bloqueio contra o Irã. E aí, no dia 17 de junho, quando o memorando de entendimento foi assinado, o bloqueio acabou. Então, para a gente pensar de novo no quadro geral, de 28 de fevereiro até 8 de abril foi a guerra aérea. Depois, do dia 13 de abril até 17 de junho, houve o bloqueio. E o que acontece no dia 17 de junho, quando assinamos o memorando de entendimento, é que o bloqueio termina, porque o bloqueio não estava funcionando. Ele não estava fazendo os iranianos se renderem, assim como a guerra aérea também não fez. Então é muito importante entender que o motivo pelo qual o presidente Trump assinou o memorando de entendimento no dia 17 de junho foi justamente porque nem a guerra aérea, nem o bloqueio tinham dado resultado. E a gente já não tinha mais cartas para jogar. E é por isso que eu acho que dá para chamar o memorando de entendimento de um documento de rendição. Certo, agora a gente está numa fase em que esses ataques de retaliação estão acontecendo. E, na verdade, o que a gente viu na última semana, de 7 a 9 de julho, de terça a quinta, foram 3 ataques desse tipo. Um no dia 7, outro no dia 8 e outro no dia 9. É muito importante entender que esse é o terceiro conjunto de ataques de retaliação, certo? O que está acontecendo agora, o que acabou de acontecer nos últimos dias, na verdade não é nada novo. Os primeiros ataques de retaliação foram entre 9 e 11 de junho, pouco antes da assinatura do memorando de entendimento. E foi aí que os iranianos derrubaram um helicóptero Apache. Tivemos 2 rodadas de ataques de retaliação
de 9 a 11 de junho. A segunda rodada aconteceu de 26 a 28 de junho. Isso foi logo depois da assinatura do memorando de entendimento. E de novo tivemos duas rodadas de ataques de retaliação. Esses ataques, os de 26 a 28 de junho, envolveram os Estados Unidos ajudando na passagem de petroleiros pelo Canal de Omã, no Estreito de Hormuz. Os iranianos disseram que isso era inaceitável. Atacaram um petroleiro. E foi isso que levou a série de ataques desde 1996 do estranho. O que aconteceu foi o seguinte. No dia 6 de julho, uma segunda-feira, os iranianos atacaram de novo. Dessa vez, foram 3 petroleiros no Canal de Omã, no Estreito, e isso acabou gerando 3 rodadas de ataques de retaliação. Então, na terça, na quarta e na quinta, houve ataques de um lado e do outro. Basicamente, esse é o panorama geral. A guerra aérea ficou para trás, a gente desistiu do bloqueio, pelo menos por enquanto, e agora estamos num cenário de ataques de retaliação. E os 2 conjuntos de ataques que aconteceram depois do memorando de entendimento envolveram navios passando pelo Canal de Omã, no Estreito de Hormuz. Para encerrar, em ambos os casos, os ataques pararam depois de alguns dias e, de certa forma, voltamos à estaca zero. Então, na verdade, talvez a gente nem tenha voltado à estaca zero. Pode ser que estejamos antes disso, tipo na estaca -1. Porque desde que começaram essas ações de retaliação... Deixa eu ver se eu consigo achar o dado certo aqui. Cadê? Acho que é esse. Não, não é esse. Desculpa. Ah, aqui tá. Dá pra ver que os navios rastreáveis que passam pelo corredor dos Estados Unidos e pela rota de Omã, até essa manhã, praticamente pararam. Então, nem mesmo essas ações de retaliação estão funcionando. Você mencionou que a guerra aérea não funcionou, o bloqueio não funcionou. Pois é, agora nem as retaliações estão dando resultado, porque o Irã continua no controle. O único tráfego que ainda passa é pelo corredor norte, que os iranianos mantêm dentro das águas territoriais deles, e eles basicamente fecharam tudo por aqui. E agora, para onde o Trump vai? Olha, eu venho dizendo há muito tempo, como você sabe, que o Trump não tem outra opção a não ser implementar o memorando de entendimento. Eu não sei qual é a vitória decisiva aqui, qual é a estratégia real para vencer essa guerra. Como eu costumo dizer, me expliquem qual é a teoria de vitória do Trump. De novo, a guerra aérea não funcionou. E a última coisa que a gente quer é voltar, sabe, a reiniciar a guerra aérea. Certo? Acho que ele até poderia tentar o bloqueio de novo, mas da última vez não deu certo. O que faz alguém achar que agora vai funcionar? E além disso, esses ataques de retaliação, um de cada lado, também não funcionam. Daniel, deixa eu falar um pouco sobre esses ataques de retaliação. Como eu disse, já houve 2 conjuntos anteriores desses ataques. Um antes do memorando de entendimento, entre 9 e 11 de junho, e depois 2 outros, depois que o memorando de entendimento de 17 de junho foi assinado. E o primeiro, claro, foi de 26 a 28 de junho, e depois tivemos o mais recente. A gente vê muita cobertura sobre os ataques dos Estados Unidos ao Irã. Mostram imagens e o Comando Central fala sobre todos os danos que causamos ao Irã e por aí vai. Mas nunca ouvimos nada sobre o que o Irã faz contra as bases americanas em lugares como Bahrein, Kuwait, Jordânia e Catar, certo? Esses parecem ser os 4 alvos que os iranianos atacaram na semana passada. A verdade é que a gente simplesmente não sabe. E como já vimos em outros casos de reportagens ocidentais sobre a eficácia dos ataques iranianos, no começo quase nada é dito, e fica a impressão de que os iranianos não causaram muito estrago, que todos os drones e mísseis foram abatidos. E aí, algumas semanas depois, começam a sair reportagens dizendo que os iranianos destruíram ou danificaram gravemente praticamente todas as bases militares americanas no Golfo. E, aliás, a gente vê uma situação parecida em relação a Israel. Quando você lê a mídia tradicional durante esses ataques,
Dá a impressão de que israelenses e americanos estão juntos derrubando todos os mísseis balísticos lançados contra Israel. Mas depois, a gente descobre que esses mísseis foram, na verdade, extremamente eficazes. Tudo isso para dizer o seguinte, Dani. Quando a gente fala desses ataques de retaliação que vem acontecendo, como os que vimos nos últimos 3 dias, a minha impressão é que os iranianos estão causando muito estrago. Não são só os americanos que estão atacando o Irã. Os iranianos também estão atacando os americanos. Então, esses ataques de retaliação, eu realmente não acredito que deem aos Estados Unidos qualquer tipo de vantagem coercitiva. Eu simplesmente não vejo de novo qual é a teoria de vitória aqui. E, aliás, a gente já passou por isso 3 vezes. Como eu te disse, houve 3 rodadas desses ataques de retaliação e em nenhuma delas conseguimos qualquer vantagem do que eu consigo identificada. É por isso que eu disse que estamos a estaca zero. Claro, com a sua observação acrescentada. E vamos olhar também para um dos contextos dessa troca de provocações. Se a intenção dos Estados Unidos é forçar o Irã a se submeter, a que exatamente ninguém sabe, porque isso não foi especificado, mas parece que estão tentando obrigar o país a fazer alguma coisa. Isso ficou bem mais complicado depois do funeral do líder supremo. O evento foi extremamente popular entre o povo, tanto no Irã quanto no Iraque, com milhões de pessoas participando em cada local. E agora a gente vê que neste ano existe um enorme desejo de vingança contra Trump por ter assassinado o líder supremo deles. Bom, esperamos ter mais informações ainda esta tarde, se conseguirmos fazer o sinal funcionar. Suleiman Ahmed, que é um jornalista ocidental baseado no Reino Unido, foi, até onde sabemos, o único jornalista ocidental autorizado a acompanhar todas as etapas dessa procissão até o local do sepultamento final. Ele contou que foi entrevistando pessoas em cada um dos pontos e disse que uma coisa que realmente chamou a atenção dele foram 2 aspectos. O primeiro foi, como dá para ver ali, o ódio ao presidente Trump pelo que ele fez. Porque agora eles passaram a reconhecer e a enxergar o líder supremo, que era uma figura bastante divisiva entre muitos no Irã, como praticamente sinônimo da própria nação iraniana, da cultura deles. Ou seja, eles fizeram isso com a gente, comigo. Foi assim que ele descreveu o sentimento das pessoas. Então, tem muita raiva em torno disso. E tem um outro motivo que talvez nem todo mundo tenha percebido. Agora existe uma pressão popular sobre o governo para não fazer nenhum tipo de acordo com o Ocidente. Pelo que parece, o povo já não tinha gostado nem de terem assinado o memorando de entendimento lá no começo. E o que mais me chamou a atenção, e eu queria saber sua opinião sobre isso, é que o Sullivan me disse que o que mais o surpreendeu foi que, na primeira parada em Teherã, quando o presidente Pezeshkian apareceu para falar alguma coisa, ele foi vaiado pelo próprio povo iraniano, porque ele era visto como alguém muito favorável a fazer um acordo com os americanos. E eles não querem lidar com o lado americano. O que você acha disso? Bom, a mesma coisa aconteceu com o Arashi, o ministro das Relações Exteriores, e eles tiveram que tirar os 2 de lá antes que fossem atacados fisicamente. Como a gente sabe muito bem, Dani, havia muita gente dentro do Irã, e algumas dessas pessoas eram bem poderosas, que estavam insatisfeitas com o memorando de entendimento. Elas achavam que o Irã devia ter sido mais duro e não concordado em assinar. Na verdade, o Irã tinha muito mais poder de barganha do que os negociadores iranianos perceberam, e foi uma tolice ter assinado aquele acordo. E além disso, não dá para confiar nos Estados Unidos de qualquer jeito. E se a gente olhar para o que aconteceu, Dani, acho que os linha dura acabaram provando que estavam certos. Quer dizer, acho que esse é o problema que pessoas como o Arashi, o Ghalibaf e outros estão enfrentando. Ghalibaf and others face. They thought that the negotiations would be fruitful. Eles achavam que as negociações seriam produtivas, mas isso não aconteceu de jeito nenhum. É importante lembrar que, do ponto de vista iraniano, existem basicamente 3 grandes problemas
em relação ao cumprimento do memorando de entendimento pelo Ocidente. O que a gente está discutindo agora é toda a questão do controle do Estreito de Hormuz. E o ponto central é que os Estados Unidos acreditam que alguns petroleiros ou alguns navios podem passar pelo Canal de Omã dentro do Estreito. Já os iranianos dizem que isso é totalmente inaceitável. E é justamente sobre isso que têm sido os dois episódios de retaliação, os dois que aconteceram desde que o memorando de entendimento foi assinado. Tudo gira em torno da questão de se os navios podem ou não passar pelo Canal de Omã. Esse é o problema. Esse é um grande problema em relação ao memorando de entendimento. Existem mais dois pontos também. Um deles é que os Estados Unidos agora disseram que não vão permitir que o Irã venda petróleo nos mercados internacionais. E isso fazia parte do memorando de entendimento. Você deve lembrar que assim que o memorando foi assinado, os iranianos puderam, sem sofrer penalidades, vender petróleo nos mercados mundiais. Agora, os Estados Unidos voltaram atrás nesse ponto do acordo. Além disso, no memorando de entendimento, e esse era o primeiro item, ficou claro que os israelenses tinham que parar com a guerra contra o Hezbollah. E isso, é claro, significava sair do sul do Líbano. E não só os israelenses não saíram do sul do Líbano, como continuam a guerra contra o Hezbollah. Então, quando a gente olha para isso do ponto de vista iraniano, existem, na verdade, 3 pontos no memorando de entendimento em que os iranianos acreditam que os Estados Unidos não cumpriram a sua parte do acordo. E levando isso em conta, junto com as coisas horríveis que o presidente Trump diz sobre os líderes e o povo do Irã, e considerando o fato de que ele já ameaçou apagá-los da face da terra, fica difícil imaginar qualquer tipo de cooperação, num futuro próximo, por parte dos iranianos que beneficie os Estados Unidos. Eles têm um forte motivo para jogar duro com a gente. Vamos ver. Isso é de hoje. Parece que eu não tinha visto essa. Então é o presidente Trump. A República Islâmica do Irã pediu para a gente continuar as negociações e nós concordamos em fazer isso. Muito, muito gentil da parte do presidente Trump. Mas os Estados Unidos deixaram bem claro para eles que o cessar-fogo acabou. Obrigado pela atenção a esse assunto. Isso foi 1 hora. Então faz menos de 1 hora que o presidente Trump disse isso. Vamos ver como isso vai influenciar aqueles linha dura de que você está falando agora. Isso está acontecendo praticamente enquanto a gente conversa. Trump reforça que o cessar-fogo acabou, o que pode indicar que vem aí mais uma retaliação, ou talvez outro ataque. O que você acha disso? Bom, e de que adianta isso? Quero dizer, mais uma vez, não existe uma teoria de vitória aqui. Ninguém consegue explicar como isso pode terminar de um jeito que nos favoreça. A gente assinou o memorando de entendimento no dia 17 de junho porque era o melhor acordo possível. Sim, basicamente foi um documento de rendição, mas isso aconteceu porque nós perdemos a guerra. Não temos opção militar nesse caso. Ficar nesse jogo de olho por olho não resolve nada. E além disso, eu acho que esse é um ponto muito importante da história, Daniel. Como os iranianos estão totalmente voltados para o funeral, eles ainda não disseram quase nada sobre como vão responder ao que o presidente Trump acabou de fazer. Em outras palavras, como eu já disse antes, a guerra no sul do Líbano ainda não acabou. Os israelenses não se retiraram. Os iranianos já não conseguem mais vender petróleo nos mercados mundiais e os Estados Unidos continuam insistindo que os navios podem passar pelo Estreito de Omã. Então, se você fosse o Irã, o que faria ao ouvir isso? Eles não vão recuar, a gente sabe disso. Eles vão jogar duro. Será que eles realmente vão limitar quanto petróleo sai do Golfo? Será que vão fechar o Golfo completamente? Será que vão colocar minas no Estreito de Omã? O que exatamente eles vão fazer? É muito difícil dizer. E aí o que nós vamos fazer em resposta? Eu não acho que o presidente Trump queira uma situação em que o Golfo seja fechado de novo
ou que o número de navios saindo de lá caia para um dígito. Isso não é do interesse dos Estados Unidos neste momento. Com certeza, isso não é do interesse político do presidente Trump. Mas eu realmente não sei o que ele está pensando, porque é muito difícil entender o que o governo está fazendo nesse caso. E além disso, só para acrescentar um último ponto, essa história do Trump, de que os iranianos pediram para ele voltar às negociações e que ele gentilmente concordou com isso, é absurda, né? Não há nenhuma evidência disso. Na verdade, o que os iranianos estão dando a entender, e eu reforço, apenas dando a entender, é que não estão interessados em retomar as negociações neste momento. E parece que os paquistaneses e os omanitas estão se desdobrando para tentar fazê-los mudar de ideia. Mas a ideia de que eles ligaram para o presidente Trump e disseram, por favor, vamos voltar a negociar, é, sinceramente, um argumento risível. Seria até engraçado se a situação não fosse tão séria, porque ele disse isso literalmente outro dia também, que eles estariam me implorando por um negociador. E claro, isso foi até durante a cerimônia em que o líder supremo estava sendo sepultado em seu local final de descanso. Eu acho bem absurdo sugerir que isso aconteceu. Você mencionou que há alguns ventos contrários adicionais. Falou de um sobre o Líbano. Eu quero comentar mais um além desse. Mas já que você tocou no assunto, vamos olhar para o Líbano, porque isso aqui vem do jornal Jerusalem Post desta manhã. Isso saiu num artigo de opinião. Primeiro de tudo, ele diz, a retirada não pode ser um gesto de fé. Estados Unidos e Israel precisam se alinhar sobre o Líbano, ou seja, eles querem nos puxar para o lado deles. Mas aí você vê esse subtítulo ali. Aquilo não é uma opinião. É o que o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse. Nós não pedimos permissão a ninguém para entrar no Líbano. E não precisamos da permissão de ninguém para ficar no Líbano. Isso soa para você como se o presidente Trump estivesse no comando e que ele vai exigir que eles saiam, porque foi isso que ele assinou no memorando de entendimento. Como é que você vê isso? Bom, se os iranianos insistirem que não vão negociar enquanto os israelenses não saírem do sul do Líbano, a pergunta é, o que o presidente Trump faz nesse momento? Vamos supor, e é só uma suposição, porque a gente não sabe exatamente o que os iranianos vão fazer, mas vamos supor que o Irã praticamente feche o estreito, que o número de navios saindo por dia seja muito pequeno. E, ao mesmo tempo, eles digam que não vão voltar às negociações, que não haverá negociação enquanto os israelenses não saírem do sul do Líbano. Então a questão é, o que o presidente Trump vai fazer? Ele vai simplesmente dizer, tudo bem, o status quo está bom e continuar assim? Eu acho que não. Acho que ele não poderia fazer isso e acredito que ele vai se esforçar bastante para pressionar os israelenses a saírem. Agora, se ele vai conseguir ou não, isso ainda vamos ver. Mas se ele não conseguir, a pergunta é, onde isso deixa os Estados Unidos? E a resposta é que isso nos deixa em uma situação muito complicada. E ele nos deixa numa situação bem complicada, para dizer o mínimo. A gente tem uma citação aqui. Não tenho certeza se o Gary, ele está tentando achar nos bastidores, meio às pressas. Eu acabei pegando ele de surpresa, porque o professor Morandi, que você certamente conhece bem, já falou exatamente sobre esse assunto. Se a gente conseguir achar, eu vou mostrar em um instante. Mas enquanto isso, deixa eu passar porque eu disse que era o segundo ponto aqui. O problema com outras questões adicionais. E eu estou olhando para o lugar errado. As coisas mudaram de posição. Pronto, aqui está. É sobre a Turquia. Isso vem de novo do jornal Jerusalem Post de hoje. À medida que o Irã perde força, a Turquia surge como a maior ameaça estratégica a Israel, mesmo sendo aliada da OTAN. E eles, claro, estão irritados agora por causa dos caças F-35. Mas isso está longe de ser o maior problema. O que você pode nos dizer sobre esse conflito que vem crescendo? E você tem receio de que ele acabe, de fato, substituindo o problema iraniano para Israel?
Olha, na minha opinião, é difícil acreditar que os israelenses agora estão arrumando confusão com os turcos. Você pensaria que eles já têm as mãos cheias com Gaza, a Cisjordânia, a Síria e o Líbano, sem falar no Irã. Na minha opinião, os israelenses sofreram uma derrota humilhante no Irã. E é bom lembrar, Dani, que a questão mais importante do ponto de vista israelense sempre foi a capacidade nuclear do Irã. E se a gente não retomar as negociações, nunca vai haver um novo acordo nuclear, uma nova versão do Jatzoa. E quem sabe o que os iranianos vão fazer na área nuclear? Então os israelenses perderam o controle no Irã de uma forma realmente séria. E como a gente estava comentando mais cedo no programa, não tem como resolver essa situação. O melhor que dá para esperar é uma versão revisada do JCPOA. Mas nem isso está claro neste momento, considerando o rumo que as coisas estão tomando. Então, de novo, Irã, Gaza, Cisjordânia, Síria, Líbano, e agora eles estão mirando na Turquia e afastando os turcos. Além disso, isso tem consequências na relação entre os Estados Unidos e Israel. Porque o presidente Trump acabou de estar em Istambul e deixou bem claro que o principal motivo da visita foi o Erdogan, a quem ele considera um bom amigo. E ele falou em dar caças F-35 para os turcos. Então, o que o Trump está tentando fazer é melhorar as relações com a Turquia. Ao mesmo tempo, o Netanyahu está comprando briga com a Turquia, o que vai colocar o Trump numa situação bem complicada. A pergunta é, se você fosse o Donald Trump, você precisaria disso? A resposta é não. Os israelenses não cooperam no sul do Líbano, não cooperam em Gaza, não cooperam na Cisjordânia, não cooperam em relação ao Irã, e por aí vai. E agora estão comprando briga com a Turquia, o que vai complicar a diplomacia do Trump com os turcos. Isso não é bom do ponto de vista de Israel, mas é onde Israel se encontra neste momento. Bom, deixa eu complicar um pouco mais as coisas. Ou melhor, esclarecer um pouco mais as complicações. Porque toda essa questão que envolve principalmente os Estados Unidos, Israel, o Irã e o tema nuclear. E a gente tem que incluir o Líbano nisso, como você acabou de mencionar há pouco. Tudo isso é um nó górdio, praticamente impossível de desfazer. Deixa eu mostrar porque é ainda mais difícil do que muita gente imagina. Você disse que a questão do Líbano é uma das principais. Pois bem, do ponto de vista iraniano, é assim que a coisa se apresenta. O professor Morandi, há poucos dias, explicou como o Líbano é fundamental até para conseguir o que o presidente Trump quer. O foco dele sempre foi o acordo nuclear. Eles não podem ter armas nucleares. Esse é o seu mantra, o seu objetivo. E é aí que a situação fica ainda mais complicada. Os iranianos disseram ao governo de Omã que gostariam de trabalhar com eles. Estão em negociações. Mas também deixaram claro que se Omã recuar por pressão dos Estados Unidos, o Irã vai agir sozinho. Ou seja, o Irã não vai esperar por Omã. A decisão já foi tomada em Teherã. De agora em diante, eles vão controlar o estreito e vão cobrar taxas. Os iranianos foram muito diretos com os americanos. Não haverá acordo nuclear se o Líbano for evacuado, se não for evacuado, ou se a guerra não terminar. Em outras palavras, não haverá negociações nucleares se isso não acontecer. Então, isso depende dos americanos. Além disso, os iranianos podem tornar a vida dos americanos muito mais difícil no Estreito de Hormuz. Se os Estados Unidos deixarem de cumprir suas obrigações em outras áreas, os iranianos vão entender que também não têm obrigação de permitir que tantos navios passem por lá. Então é isso. Esse é o poder de barganha de que você falou no final, mas também a situação de dizer, olha, a gente nem vai conversar sobre o que o senhor quer, senhor presidente, a menos que essa questão com o Líbano seja resolvida. Você acha que isso é só bravata do lado iraniano? Eu não acho que seja só bravata. Há vários indícios de que os iranianos disseram isso na internet, mas eu não vi nada sobre isso na imprensa ocidental.
E como você sabe, Dani, um dos grandes problemas que a gente enfrenta é avaliar o que é verdade e o que não é. Quando aparecem relatos dizendo que os iranianos afirmaram o que o professor Morandi descreveu como sendo a posição deles, nunca dá para ter certeza total se é verdade ou não. A minha impressão é que sim, que os iranianos chegaram a um ponto em que não vão mais fechar nenhum acordo sobre a questão nuclear. Na verdade, eu acho que eles não vão continuar negociando. Ponto final enquanto os israelenses não saírem do sul do Líbano. E também precisa haver algum tipo de entendimento, voltando ao trecho que você mostrou, sobre toda essa questão do canal de Oman, lá no Golfo. Na verdade, eu achei que isso já estava basicamente resolvido depois da última troca de provocações. Não a que acabou de acontecer, mas aquela entre os dias 26 e 28 de junho. Eu pensei que depois daquela, a gente tinha entendido que o memorando de entendimento deixava claro que o Irã controla o estreito e que a gente não pode enviar navios. É isso que a gente assinou. É isso mesmo. Foi o que a gente assinou. Se você olhar o artigo 5, para mim está claro que foi isso que a gente assinou. E depois da troca anterior, essa de 26 a 28 de junho, que era sobre esse assunto, parecia que quando aquela troca terminou, a questão estava resolvida. Mas aí tudo começou de novo porque a gente mandou mais navios. Sim. O canal de Oman. E eles, claro, atacaram os navios. Aí começou aquele jogo de retaliação, um de cada lado. Então você se pergunta, onde estamos agora? Daqui a uma semana, será que vamos mandar mais navios? Ou incentivar mais embarcações a passar pelo canal de Oman? E aí voltamos à estaca zero. E eu acho que, de novo, o que vai acontecer aqui, e talvez já tenha acontecido, se o professor Morandi estiver certo, é que os iranianos decidiram o seguinte: ou se respeita o memorando de entendimento em todas as suas dimensões, ou se não, eles não aceitam negociar. Então é mais ou menos aqui que a gente está agora, porque você explicou muito bem as 3 fases em que a gente se encontra. E agora a pergunta é, para onde vamos a partir daqui? Porque até agora, dá para dizer que a gente claramente perdeu a guerra aérea, perdeu a guerra do bloqueio e está perdendo a guerra de retaliações. Acho que ainda não dá para dizer perdeu no passado, porque é mais ou menos aí que a gente ainda está. Mas tem gente que reconhece isso e diz, ei, e se a gente voltasse para a guerra? Eu sei, parece uma ótima ideia, né? Não funcionou da primeira vez, mas talvez agora funcione. E quem está liderando essa ideia é o general Keith Kellogg. Existe uma regra muito importante na guerra sobre simplicidade. E eu vou deixar isso bem simples para você. Eu acho que o que eles deveriam fazer agora, o que eu recomendaria ao presidente, é pegar aquele memorando de 14 pontos e jogar fora. E começar a deixar claro para os iranianos que nós não somos iguais nessa luta, nem de perto. Porque, como você acabou de dizer, nós já dizimamos as forças militares deles. Conseguimos penetrar onde quisermos. Então, temos 3 exigências. A primeira, vamos enviar a Agência Internacional de Energia Atômica para recolher o urânio enriquecido e as centrífugas com apoio americano, sem nenhuma restrição. A segunda, vamos reabrir o Estreito de Hormuz. E se vocês atacarem, nós vamos revidar. Se danificarem algum navio, nós vamos usar as reservas fungíveis que vocês têm, que valem bilhões, para pagar às companhias de navegação o custo da perda ou do dano desses navios. E a terceira, vocês vão ter que pôr desesta aos vizinhos. Então, basicamente você perdeu. Vai fazer o que a gente mandar e vamos fingir que os primeiros 40 dias nem aconteceram, pelo visto. Agora, vou te dizer, John, você pode pensar, esse cara é só um maluco, tá falando bobagem desde o começo, ninguém vai levar ele a sério. Mas aí, pouco antes de entrarmos no ar, o Gary me passou isso aqui. Tipo, olha só, o porta-aviões USS Abraham Lincoln tá voltando pro Golfo de Oman, a uns 250 quilômetros da costa de Chabahar, no Irã, e curiosamente dentro do alcance de mísseis. O que você acha do que ele disse, do que o general falou
e do que essa notícia mostra. Well, what people like Olha, o que pessoas como o General Kellogg, nunca explicam direito é como as coisas mudaram desde aquela guerra aérea de 40 dias, de um jeito que agora permitiria a gente alcançar a vitória quando antes não conseguimos. Quer dizer, de novo, a pergunta que sempre precisa ser feita, e eu nem preciso te lembrar disso, é: qual é a sua teoria da vitória? Como você alcança os objetivos que realmente importam? Como você encerra essa guerra em termos favoráveis? E como o poder aéreo sozinho faz isso por você? A gente tentou por 40 dias e não funcionou. E ele não fala nada sobre isso. Quer dizer, há várias dimensões que precisam ser tratadas aqui. I mean, there are all sorts of dimensions that have to be addressed here. It's very clear that we ran down. Ficou muito claro que a gente reduziu bastante o nosso estoque de armas críticas, coisas como os mísseis Tomahawk, os sistemas Patriot e por aí vai. E um dos motivos pelos quais paramos por 40 dias foi justamente porque não temos um estoque infinito de armamentos. E olha, a gente acabou de avisar os japoneses que não vai conseguir entregar todos os Tomahawks que eu prometi no prazo, porque estamos realmente com falta de mísseis de cruzeiro Tomahawk. Isso já diz muita coisa, então ele está falando em retomar as operações. Mas será que a gente tem armamento suficiente para isso? E como isso afeta o estoque geral? A segunda questão é a seguinte: ele fala que nós destruímos as capacidades do Irã, as capacidades militares deles. Mas quase todo mundo sabe que isso não é verdade. É. Almost everybody knows that that's not true. And yes, I mean, hasn't he noticed? Quer dizer, ele não percebeu que a gente está num jogo de olho por olho? Pois é, olho por olho para mim significa você ataca, eles atacam. E se eles atacam é porque tem mísseis para fazer isso. E acho que todo mundo entende que se a gente atacar a infraestrutura crítica dentro do Irã, o que é o que o general Kellogg defende, eles vão revidar atingindo a infraestrutura crítica no Golfo. Isso vai ter consequências devastadoras, não só para o Golfo, mas para a economia mundial. E provavelmente o Mar Vermelho também vai ser fechado junto com o Golfo. O fato é que os iranianos têm capacidade de segundo ataque. E se a gente continuar subindo nessa escada de escalada, parece para mim que quem ganha são os iranianos, não a gente. E, de novo, esse é um dos motivos, só um dos motivos, pelos quais a gente encerrou a guerra aérea depois de 40 dias. E só para juntar o bloqueio com a guerra aérea, as duas campanhas, a aérea e a naval, foram baseadas na suposição de que seria possível punir o Irã e que os iranianos acabariam desistindo. Já devia estar mais do que claro para o general Kellogg nesse momento que o Irã consegue suportar uma quantidade enorme de punição. E nós não temos capacidade de fazê-lo se ajoelhar. Isso simplesmente não vai acontecer. Se eles tiverem que comer grama, eles vão comer grama. Eles não vão se render. Então, para mim, é difícil acreditar que pessoas como ele estejam fazendo esse tipo de argumento. Mas não é difícil acreditar que façam isso de um jeito superficial, porque não conseguem destrinchar a estratégia preferida deles. Não conseguem explicar como ela funciona, porque não tem história nenhuma para contar. Basicamente, estão vendendo conversa fiada. Sim, são. Mas essas palavras estão chegando em Teherã e não têm um impacto neutro. Você mencionou algo sobre o Mar Vermelho e o Bab el-Mandab. Isso é mais significativo do que muita gente imagina. Isso foi em julho, então há 2 dias. Eles disseram que era uma resposta a uma das ameaças que o presidente Trump tinha renovado sobre atacar infraestrutura e usinas de dessalinização, infraestrutura de petróleo, que ele citou nominalmente. E eles disseram que, em um confronto futuro, ou seja, potencialmente, eu gosto da sua interpretação disso, no futuro, se houver outro revide ou algum tipo de ataque maior, opções como sair do TNP, mudar a doutrina nuclear e fechar o Estreito de Bab el-Mandab, junto com o Estreito de Hormuz, estarão em consideração. Você acha que isso é só, de novo, retórica? Ou acha que eles realmente podem fazer isso? E a gente vai arriscar para descobrir? No, I don't think. I think first of all,
Não, eu não acho. Quer dizer, primeiro de tudo, eu acho que existe uma possibilidade de eles fazerem isso. Acho que está absolutamente claro que se a gente realmente atacasse o Irã com força total, usando poder aéreo, eles fariam. Se a gente continuar escalando esse jogo de provocações, eles podem acabar fazendo. Quem pode ter certeza, eu apostaria que não. Mas sabe, não dá para ter certeza. A questão é, será que o presidente Trump vai soltar os cachorros e achar que, ao fazer isso, vai vencer de um jeito que não conseguiu nem na guerra de 40 dias, nem com o bloqueio? Eu acho difícil acreditar que o Trump vai fazer isso. Quer dizer, às vezes eu acho que o Trump é irracional, quando ouço ele falar. E se você acredita que ele é irracional, então pode ser que ele faça algo tão tolo quanto atacar o Irã de novo com poder aéreo, como fizemos na guerra de 40 dias. Mas no fim das contas, eu acho que ele não vai fazer isso. Acho que ele e os assessores dele entendem que a gente não tem uma estratégia para vencer essa guerra. E é por isso que eu acho difícil. Eu discordo um pouco disso, porque se eles soubessem que não existe uma estratégia para vencer a guerra, eu acho que se fossem atores racionais, já teriam mudado de rumo. E o fato de não terem feito isso e ainda estarem falando sobre esse assunto me leva a concluir, ou a temer, que talvez não sejam racionais e possam fazer algo sério desse tipo. Você acha que isso é exagero? Não, eu entendo o seu ponto, mas deixa eu só discordar um pouco. É importante lembrar que houve uma guerra aérea que durou 40 dias e ela acabou, certo? Depois disso, teve um bloqueio que foi de 13 de abril até 17 de junho e também não funcionou. Aí a gente assinou o memorando de entendimento, certo? E aquilo foi, na prática, um documento de rendição. Na minha visão, os iranianos claramente venceram, e venceram em quase todos os pontos. Na verdade, venceram em todos os pontos daquele documento. E a questão é, o que aconteceu desde então? O Trump teve muita dificuldade para engolir o memorando de entendimento. E é por isso que aconteceram essas duas operações de retaliação. Ele tem tentado testar o memorando de entendimento. Ele tentou ver se conseguiria passar com navios pelo canal de Oman no estreito, mas recuou nas duas vezes. Recuou depois daquela troca de provocações entre os dias 26 e 28 de junho e recuou de novo agora. E ele está dizendo na prática que quer voltar às negociações. É isso que ele está dizendo na prática quando afirma que os iranianos ligaram para ele dizendo que é hora de retomar as conversas. Por que ele está dizendo isso? Porque ele entende que não tem opção militar. Então eu acho que Trump e os americanos, e muito disso tem a ver com a pressão de Israel, estão tendo uma dificuldade enorme para aceitar o memorando de entendimento que eles mesmos assinaram. E se eu puder, deixa eu te mostrar uma prova bem clara dessa pressão do lado israelense. Uma coisa é quando é o Jack Keane, o general Kellogg, o Mike Pompeo, todos eles, só nos últimos dias, pedindo para voltar à guerra. Uma coisa é quando são esses caras. Mas quando é o Benjamin Netanyahu, e ele fala como é legal se juntar às Forças Armadas dos Estados Unidos, mas diz que o trabalho ainda não acabou. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse o seguinte: a combinação das duas forças aéreas mais poderosas do mundo é algo sem precedentes e imbatível. Quando a Guarda Revolucionária e o regime iraniano olham para o céu, eles veem apenas duas coisas nas laterais das aeronaves: as estrelas e listras dos Estados Unidos e a estrela de David de Israel. O eixo iraniano está mais fraco do que nunca, enquanto Israel está mais forte do que nunca. Dito isso, preciso enfatizar que a guerra ainda não acabou. Junto com os velhos desafios, novos estão surgindo. Alguns eixos estão desmoronando, enquanto outros estão se formando. Nós estamos atentos a isso, estamos preparados para qualquer cenário. Então vamos olhar também para a pressão sobre o Benjamin Netanyahu, porque ele tem as próprias pressões internas para não reconhecer o memorando de entendimento, para não sair do Líbano e por aí vai.
E dá para ver que ele está reagindo ao presidente Trump. Isso é público. Dá para imaginar o que acontece nos bastidores. E a gente já viu os resultados disso. Como você acha que esse fator pode influenciar o que pode acontecer a seguir? Eu acho que ele é um vendedor de óleo de cobra brilhante. Não tem ninguém melhor que ele nisso. Ele é realmente impressionante. A gente tem que reconhecer a habilidade que ele tem de manipular fatos e lógica para montar uma história que pareça favorável do ponto de vista de Israel. Olha, não há dúvida de que Netanyahu, e sabe, o lobby israelense aqui nos Estados Unidos estão fazendo uma pressão enorme sobre o presidente Trump para que ele recue do memorando de entendimento. Disso não há dúvida. A verdadeira questão é se você acha que o Trump pode se dar ao luxo de recuar. Você acha que o Trump pode permitir que o estreito seja fechado de novo? You think Trump can allow the strait to be shut down again? E se as negociações forem encerradas, será que Trump e Netanyahu conseguem lidar com uma situação em que não exista um acordo nuclear? Quer dizer, a gente não falou muito sobre isso, mas e a questão nuclear? Se não houver negociações, certo? Se esse memorando de entendimento não for implementado e o processo de negociação não começar, como lidar com o problema nuclear? E os iranianos agora não têm um incentivo muito forte para buscar armas nucleares. Eu, sinceramente, acho que tem. Não estou dizendo que eles vão fazer isso, mas a pressão existe, sem dúvida. É por isso que queremos um JCPOA revisado. Mas o Trump, sabe, ele está numa situação bem complicada, entre a cruz e a espada. He's between a rock and a hard place here. If you look at the international economy, you look at the nuclear issue. Se você olhar para a economia internacional, para a questão nuclear e para a nossa capacidade militar de vencer essa guerra, ele realmente não tem outra opção a não ser colocar em prática o memorando de entendimento e fechar um acordo. Mas, claro, os israelenses não querem fazer isso. Então a pergunta é: quem vai vencer? Qual lado vai prevalecer? Eu acho que, no fim das contas, o Trump vai ter que pressionar o Netanyahu e os israelenses com força para tirá-los do sul do Líbano. Não acho que ele tenha muita escolha. E se ele não conseguir fazer isso, o prejuízo para a economia internacional e também para a situação política do presidente Trump aqui nos Estados Unidos vai ser enorme. Bom, quem é que pode discordar disso, né? E sim, quer dizer, as evidências mostram que o presidente Trump não vai conseguir tirar Israel do Líbano. Vamos ver como isso vai se desenrolar. No tempinho que ainda temos com você aqui, eu quero mudar de assunto rapidinho e falar da outra guerra. Muita coisa acontecendo lá também, e eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Esse primeiro trecho aqui é do Sergei Lavrov, falando sobre encerrar a guerra com a Ucrânia. Só para contextualizar, o presidente Trump, há poucos dias, repetiu que ligou para o Zelensky, falou com Putin e disse que os dois querem chegar a um acordo depois dessas conversas. Ele chegou a dizer: "Acho que a gente vai conseguir fazer isso acontecer." Foi o que ele comentou num dos clubes. Mas agora, o que o Sergei Lavrov está dizendo é o seguinte: E as garantias do Ocidente foram firmadas em 2014, 2015 e 2019. Em todos esses casos, as garantias do Ocidente foram destruir para o Ocidente. Elas se mostraram falsas. Da mesma forma, em 2022, já havia uma negociação entre a Rússia e a Ucrânia, e ela foi sabotada pelo mesmo Ocidente, de forma aberta e pública. Nós não vamos mais acreditar no Ocidente quando ele disser que quer soluções negociadas. Essa reserva de boas relações e de esperança se esgotou completamente. Completamente exausto, ele disse. Não é que esteja se desgastando, nem que estejamos perdendo a confiança, mas sim completamente exausto. Nesse ambiente, o que dá para fazer com essa situação?
Como a gente já disse muitas vezes, essa guerra vai ser decidida no campo de batalha. Não vai haver um acordo negociado. Eu acho que em algum momento os ucranianos vão parar de lutar. Os russos vão vencer no campo de batalha, mas não vai ser uma vitória decisiva. E aí vai surgir um armistício. Vão acontecer negociações que sustentam esse armistício, ou talvez um conflito congelado, chame como quiser. Mas não vai haver um acordo de paz de verdade. E as relações entre os russos de um lado e os ucranianos e o Ocidente, provavelmente incluindo os Estados Unidos do outro lado, vão continuar envenenadas por um bom tempo. Por muito tempo mesmo. Mas essa ideia de que vai haver algum tipo de acordo negociado, em que os dois lados vão viver felizes para sempre, isso simplesmente não vai acontecer. Eu acho difícil acreditar que o Lavrov esteja dizendo essas coisas agora. Por que os russos algum dia confiaram nos americanos? Para mim é um mistério. Eles já deviam ter aprendido há muito tempo que não dá para confiar nos Estados Unidos. O mesmo vale para os iranianos. Os iranianos não confiam nos Estados Unidos. É só olhar o que aconteceu com o memorando de entendimento. Você acha mesmo que os Estados Unidos, do jeito que estão hoje, têm condições de negociar, assinar um acordo e cumprir esse acordo? Eu não acho. Lembre-se, foi o presidente Trump quem saiu do acordo nuclear, não os iranianos. E sobre o memorando de entendimento, é os Estados Unidos que não cumpriram a parte deles no acordo. Os iranianos, como a gente comentou antes, cumpriram a parte deles. E se você olhar o artigo 5, fica bem claro que eles controlam o estreito, e esse estreito inclui o canal de Omã. Então quem está jogando aqui são os americanos. E o Ocidente vem jogando com os russos há muito, muito tempo. Você e eu sabemos disso muito bem, então não é nada surpreendente ouvir o Lavrov dizendo isso. Embora, como eu disse, me surpreenda que o Lavrov tenha esperado tanto tempo. Uma das coisas que talvez tenha acontecido, porque ele é um diplomata nato, e talvez por isso tenha querido deixar uma porta entreaberta para, não sei, um possível retorno à sanidade, talvez. Mas pode ser que o que esteja levando ele nessa direção sejam alguns acontecimentos dentro da Ucrânia. Agora, acho que da última vez que você esteve no nosso programa, a gente falou sobre isso. Tem essa nova campanha de relações públicas, especialmente na Europa, dizendo que a maré está virando, que na verdade os russos foram contidos, que o avanço deles parou, que eles não estão mais progredindo e que o lado ucraniano está indo melhor, que as coisas estão melhorando. Mas se fosse esse o caso, a gente imaginaria que o problema de recrutamento não seria tão grave assim. E o Gary vem mostrando há um ano, sempre que você participa aqui, aquelas cenas de pessoas sendo agarradas nas ruas, jogadas em vans e todo esse tipo de coisa. Bem, em Lviv, há apenas alguns dias, isso acabou virando tumulto. Centenas de pessoas entraram em confronto, e isso vem da mídia ucraniana, não é propaganda. Centenas enfrentaram os recrutadores militares à medida que cresce a reação contra o alistamento na Ucrânia. O confronto violento pela mobilização em Lviv gerou uma resposta oficial. Dá para ver que há muita gente envolvida, não só familiares, namoradas ou esposas dos homens que estão sendo convocados. Mas agora, as pessoas estão saindo em massa e houve violência. Dá para ver na imagem do canto esquerdo que estavam destruindo alguns veículos. Acho que até um ônibus foi atingido. E aí, isso foi o que aconteceu hoje de manhã. Deixa eu ver se consigo mostrar esse aqui. Foi um pedido de desculpas que algumas das pessoas que participaram do tumulto foram obrigadas pela polícia a fazer em vídeo. Assista a isso. Більше половини повториться, жалію пацанам, які теж воюють, я так само вернуся. Eu vou voltar e vou estar no campo de batalha. Peço desculpas a todos os soldados que estão lutando por nós. Всіма пацанами ЗСУшними, які зараз воюють за нас. Então sim, ele diz algo como não,
Eles estão lutando por nós. E você vê todos aqueles caras ali. Parece até uma formação militar. Dá para imaginar que deve ter metralhadoras atrás daquela tela. Mas eu fico pensando, isso não vai ser muito eficaz para convencer a população dentro da Ucrânia de que está tudo bem, que está tudo sob controle. Você vê ainda mais disso acontecendo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se estão acontecendo motins na parte oeste da Ucrânia, e pelas informações que eu tenho aqui, o lado ucraniano não fazia esse tipo de coisa no oeste, porque ali era onde estavam as pessoas muito pró-Ucrânia. Eles viam mais esse tipo de coisa no leste, do lado deles, na linha de contato. Mas agora isso está chegando ao oeste. O que isso te diz? Eu acho que o seu ponto sobre o fato de isso estar acontecendo no oeste da Ucrânia e não no centro ou no leste é realmente muito importante. A gente não esperaria ver isso no oeste da Ucrânia, porque essa região é formada por ucranianos étnicos, que normalmente seriam muito nacionalistas e muito patriotas, e por isso estariam dispostos a lutar. Mas veja, Daniel, você e eu temos dito há muito tempo que, do ponto de vista da Ucrânia, continuar essa guerra não faz o menor sentido. Nós dois temos argumentado há bastante tempo que seria do interesse da Ucrânia encerrar essa guerra. E o que o Ocidente está fazendo é usar a Ucrânia como um ariete para enfraquecer a Rússia. E o Ocidente não está sofrendo nenhuma baixa. Não são americanos morrendo, nem europeus morrendo. São os ucranianos que estão morrendo em grande número, numa guerra que na prática não é só uma causa perdida, certo? É uma situação em que já faz tempo que seria do interesse deles simplesmente encerrar isso e conseguir o melhor acordo possível. E claro, quanto mais tempo isso se arrasta, pior vai ficando o acordo que eles vão acabar conseguindo. Esse é o argumento do Daniel Davis e do John Mearsheimer há, sei lá, quanto tempo. Eu acho que o que está acontecendo agora é que muitos ucranianos começaram a perceber isso. Muita gente gosta de dizer que pessoas com a sua visão ou com a minha são anti-ucranianas, né? Que a gente é pró-Rússia. E claro, como a gente já comentou, isso é absurdo, né? Sim. Do ponto de vista ucraniano, o melhor teria sido essa guerra nunca ter começado. E claro, depois que começou, eles deveriam ter encerrado. É disso que tratavam os acordos de Istambul. O fato de os ucranianos terem desistido foi uma loucura. E isso deveria ter sido encerrado ali, especialmente depois que a grande ofensiva de 2023 fracassou. Mas sabe, é muito difícil fazer esse argumento no Ocidente. E eu acho que até pouco tempo atrás, também era muito difícil fazer esse argumento na própria Ucrânia. Mas sabe, eu sempre gosto de falar sobre a Guerra do Vietnã. Se a gente voltar à Guerra do Vietnã, ela começa em março de 1965. Foi quando enviamos as primeiras tropas de combate. E no dia 31 de março de 1968, 31 de março de 68, é quando Lyndon Johnson anuncia que não vai concorrer a outro mandato. Ele decide parar os bombardeios. E a partir desse momento, fica bem claro que o Johnson reconhece que a gente perdeu, certo? Aí o Nixon vence no outono, em novembro de 68. Ele assume o cargo em janeiro de 69 e disse que tinha um plano secreto para acabar com a guerra, o que ele não tinha, um segredo que nem ele mesmo conhecia. Pois é. E não só isso, Danny, mas o Nixon e o pessoal dele demoraram muito para começar a retirar as tropas americanas, porque eles realmente queriam vencer a guerra. Achavam que talvez pudessem encontrar uma fórmula mágica, sabe? Agora, o que acontece com os soldados americanos que estavam lutando é que entre 65 e 68, talvez as made an next step. Between 65 and 68, maybe early 69, soldiers are willing to fight. Os soldados estavam dispostos a lutar e morrer, em grande número, e não mostravam nenhuma resistência. Eles estavam totalmente comprometidos com a causa. Mas depois do famoso discurso do Johnson, em 31 de março de 1968, e depois que o Nixon assume o poder,
fica claro que a gente perdeu a guerra. Aí convencer o soldado americano a continuar lutando se torna uma tarefa muito difícil. E começam a surgir vários problemas com o que chamavam de fragging, quando soldados rasos, achando que os oficiais estavam sendo ousados demais e arriscando a vida deles por uma causa perdida, chegavam ao ponto de jogar granadas nas tendas desses oficiais enquanto dormiam à noite. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando você entra numa guerra achando que tem uma boa chance de vencer, você ganha muito apoio dos soldados no campo de batalha. Eles lutam como cães selvagens e aparecem pessoas dispostas a servir. Mas quando percebem que é uma causa perdida, que as coisas não estão dando certo, ninguém quer ser o último a morrer por uma causa perdida. É isso. Essa mentalidade pesa muito. E eu acho que não há dúvida de que existe uma grande campanha de propaganda acontecendo agora, tentando combater a ideia de que a Ucrânia vai perder essa guerra. Mas, na minha opinião, cada vez mais ucranianos entendem que não é bem assim, que essa é uma guerra perdida. E se essa for uma guerra perdida, e você for um cidadão ucraniano comum, com 21, 25 anos, tanto faz, e vierem te recrutar, colocar um uniforme e te mandar para a linha de frente, você não vai querer ir. É uma situação bem diferente da ofensiva de 4 de junho de 2023 contra os russos, quando os ucranianos estavam cheios de energia, achando que iam romper as linhas russas, chegar até o Mar de Azov e por aí vai. Naquela época, dava para conseguir voluntários. Mas se você olhar o que vem acontecendo agora, é parecido com o que aconteceu no Vietnã em 1969 e com certeza em 70 e 71. A gente teve enormes problemas com os nossos soldados, problemas sérios. A maioria das pessoas não faz ideia disso. Not remaining in his growth, that it set to man needs to forest. Olha, eu não estive no Vietnã, mas eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Todo mundo que servia nas Forças Armadas Americanas tinha consciência dos problemas que a gente enfrentava, porque muita gente achava que estávamos numa guerra perdida. E muitos americanos estavam morrendo. Tem, se não me engano, 58 mil nomes no Muro do Vietnã, em Washington, D.C. E ninguém queria ser um desses nomes, talvez nem o último deles. É, exatamente isso. Então, eu acho que o que está acontecendo agora na Ucrânia é que as pessoas estão começando a entender. E, aliás, Daniel, só para reforçar esse ponto, o general Zaluzhny escreveu um artigo importante no jornal britânico The Telegraph, basicamente dizendo: não acreditem nesses argumentos de que a Rússia está perdendo a guerra e que nós vamos vencer. Não sei se você viu. Esse eu não vi. Você devia dar uma olhada no artigo do Zaluzhny. E para quem não lembra, o Zaluzhny era o comandante das forças ucranianas antes do general Syrskyi. O Zelensky mandou ele para a Grã-Bretanha para ser o embaixador da Ucrânia lá. Mas antes de tudo, ele é um general, um ex-comandante. E ele não está comprando esse argumento que vem sendo propagado no Ocidente e até dentro da própria Ucrânia, de que a maré virou e que a Ucrânia colocou os russos na defensiva. E aliás, eu recebi uma informação de uma fonte interna na Ucrânia dizendo que o Zelensky realmente quer concorrer à presidência e que o atual regime, ou governo, seja lá como quiser chamar, pediu para ele não se candidatar. Mas ele recusou essa proposta e, ao que tudo indica, vai concorrer assim que for possível. Então vamos ver quando isso acontece. Olha, eu sei que já estamos no fim do tempo. Você tem tempo para mais uma pergunta ou precisa ir? Tenho sim. Beleza. Mais uma, então. Porque eu acho que essa é realmente importante. Você acabou de falar sobre a analogia com o declínio e o fim da Guerra do Vietnã e sobre como a liderança política acabou reconhecendo isso, enquanto os soldados e a população já tinham chegado a esse ponto muito antes. A parte política ainda não chegou lá.
A gente acabou de ver na cúpula da OTAN, em Ankara, o Volodymyr Zelensky voltando e o presidente Trump sentado bem ao lado dele dizendo algo como: olha, e se a gente fizer um contrato para produzir mísseis e construir tudo aqui mesmo na Ucrânia, isso resolveria muitos dos nossos problemas. Mas como você sabe melhor do que quase todo mundo, mesmo que esse contrato fosse assinado hoje de manhã, levaria de 2 a 5 anos para essa fábrica começar a produzir alguma coisa. Isso se a Rússia não destruir tudo antes. Mas o simples fato de eles estarem pensando em algo que só vai dar resultado daqui a vários anos, o que isso te diz? Look, it's very clear, Danny, when a country Olha, Dani, é muito claro. Quando um país, no mundo moderno, entra numa guerra, é muito difícil, talvez eu devesse dizer extremamente difícil, sair dela. Basta lembrar do Vietnã. É muito importante entender o que aconteceu lá. Kissinger e Nixon queriam vencer a guerra. Queriam ficar o máximo de tempo possível e encontrar uma estratégia inteligente que permitisse derrotar o Vietnã do Norte. O Nixon deu a impressão de que ia tirar a gente de lá rápido, acabar com a guerra. Mas isso não aconteceu. Pensa no Afeganistão, foram 20 anos, e tinha muita gente, especialmente dentro das Forças Armadas Americanas, que não queria sair, né? who did not want to get out, right? We'd still be there if Trump then. A gente ainda estaria lá se Trump e depois Biden não tivessem tomado a decisão de sair, certo? Como você sabe, se você está nas Forças Armadas Americanas e chega ao alto escalão, você não quer ser o responsável por perder uma guerra. Então você tenta ficar o máximo de tempo possível esperando que algum tipo de milagre aconteça e que você acabe vencendo. E fica o tempo todo procurando maneiras de ganhar. Aliás, é exatamente isso que a gente vê acontecendo em relação à Ucrânia. Você deve lembrar que no ano passado a gente comentava que parecia que Trump estava retirando o apoio americano aos ucranianos e que o peso de sustentar a Ucrânia ia acabar caindo sobre os ombros dos europeus. E que Trump estava fora disso, e por aí vai. Mas se você olhar o que aconteceu na conferência do G7, na França, isso foi em junho, em meados de junho, e comparar com o que acabou de acontecer na cúpula da OTAN, fica bem claro que o Trump voltou a trabalhar com os ucranianos para acelerar a guerra de drones contra a Rússia. É realmente impressionante. Se você pegar a declaração de 17 de junho, depois da reunião do G7, lá dizia explicitamente que os países do G7 vão continuar apoiando e acelerando seus esforços para ajudar a Ucrânia a conduzir a guerra de drones de longo alcance. Acelerar, certo? E se você olhar o que aconteceu na reunião da OTAN, é basicamente a mesma coisa. O Trump está mostrando entusiasmo com o que os ucranianos estão fazendo, com o que o Zelensky está fazendo e dizendo que a gente deve ajudá-los. E claro, a CIA está envolvida nisso desde sempre. Quer dizer, o que quer que o Trump esteja fazendo para que lado ele sopre de um dia para o outro, pouco importa. Porque lá embaixo, o chamado Estado Profundo, e aqui a gente está falando da CIA, está até o pescoço ajudando a Ucrânia a travar essa guerra de drones contra a Rússia. E claro, isso volta para a questão do Lavrov. Por que o Lavrov agora está dizendo que não dá para confiar nos americanos? Porque eles parecem ter percebido de vez, talvez depois da reunião do G7 e da reunião da OTAN, que os americanos e os europeus, não só os europeus, mas os americanos, os europeus e os ucranianos, estão em guerra com a Rússia. Sabe, a gente está basicamente em guerra com a Rússia, se parar para pensar. Ajudamos a planejar tudo, os ataques com drones, isso está bem claro. A CIA está profundamente envolvida. E além disso, a gente fornece armamento. Estamos ajudando eles a desenvolver a capacidade de drones, de inteligência. E tem uma pergunta que você precisa se fazer, claro, e esse é um assunto para outro momento, que é para onde tudo isso vai levar. Porque, voltando à sua pergunta original, o que você está basicamente dizendo é que a gente não parece disposto a recuar aqui, seja falando do Irã ou da Rússia.
You know, Então, em 30 segundos ou menos, você acha que se a gente não mudar, a Rússia vai acabar cumprindo a ameaça e atacar instalações militares e fábricas de drones e tudo mais na Europa Ocidental? it depends on two things, Danny. How well Depende de duas coisas, Dani. Primeiro, de quão preparados os russos estão para desenvolver a capacidade de limitar os ataques de drones. Eles conseguem criar defesas que reduzam o impacto desses ataques? Essa é uma questão. E a segunda é o que acontece no campo de batalha. Se o exército ucraniano desmoronar no mês que vem, isso teria um efeito enorme. Então eu acho que é impossível dizer agora. Se, Dani, eles não conseguirem impedir que os drones causem grandes danos, se não conseguirem conter os estragos porque a gente está acelerando os esforços para ajudar os ucranianos, e isso der certo, se isso acontecer, e eles não conquistarem uma vitória rápida no campo de batalha, eu acho que eles vão mirar em alvos na Europa. I think that they will go after targets in Europe. Pois é. A gente vai ter que retomar esse assunto na próxima vez que você estiver aqui com a gente, porque isso abre espaço para muitas possíveis consequências. Mas, por enquanto, é só acompanhar o professor Mearsheimer em mearsheimer.substack.com. Lá você pode ficar por dentro de tudo que ele tem dito sobre esses temas, e a gente também acompanha. Muito obrigado, professor. A gente agradece por tudo. Esperamos vê-lo de novo em breve. Foi um prazer conversar com você, Danny. Como sempre, o prazer foi nosso também. A gente volta em mais ou menos 20 minutos com Nima Al-Horshid falando ao vivo do Irã. E ele vai contar pra gente o que está acontecendo por lá, especialmente depois desse funeral. Quais vão ser os próximos passos agora? O que a gente acha que pode vir do lado do Irã? Será que eles vão desistir ou vão tomar alguma atitude mais positiva, talvez mais difícil? A gente vai falar sobre isso no programa. Te espero então às 12h30 no Daniel Davis Deep Dive. E você sabe, a gente não tem patrocinadores porque não gosta de encher você de propaganda. Eu mesmo não gosto disso. Então mostra um pouco de apoio. Se inscreve, curte e manda esse vídeo para alguém de quem você gosta. And send this to somebody you care about.